homenagear a memória e a produção artística de Assis, que uma instituição cultural é mantida na capital catarinense. Eu converso hoje com a idealizadora da Fundação Assis, Leila Correia Vieira. O Palavra Aberta já está no ar. Leila, a ideia do surgimento da Fundação Assis foi em família? Sim, a ideia foi em família porque o Assis, quando faleceu, ele nos deixou uma coisa enlouquecida em termos de acervo, né? E nós ficamos com essa responsabilidade toda, porque ele deixou todos os quadros, praticamente ele deixou preparado uma fundação, porque ele tinha uma clipagem muito grande, ele tinha muitas fotos, o Assis sempre trabalhou muito com registro. E ele, por si só, por natureza, ele já era um arquivista. Apesar de ser um artista em primeiro lugar, mas ele fazia muito o registro e o arquivo da sua obra. Então, nós nos vimos com a responsabilidade de ter todo esse patrimônio, resolvemos, minha mãe, minha irmã e eu, criar a Fundação Assis. Que ano foi a morte? Foi em 2001, em janeiro. E aí, em julho de 2001, nós começamos todo o processo, tanto de registro como projeto. Tu, a tua mãe e a tua irmã? Eu, minha mãe e minha irmã. Vocês já sabiam, obviamente, que tinham milhares de coisas para serem revistas. Isso é um processo que não acaba nunca, né? Imagina. Não, inclusive a gente se surpreendeu, porque a gente sabia, a gente conhecia, convivia, sabia que a produção do Assis era uma coisa muito grande, porque ele produzia muito. Ele trabalhava com cinema, ele era um ilustrador, ele era um fotógrafo, ele era um desenhista, ele trabalhava com arte gráfica. Então a gente sabia que a produção era grande, só que nos surpreendemos com o volume, porque quando a gente foi tomar assim ciência da quantidade, porque assim a gente passava que via ele produzindo, ele mesmo arquivava, ele mesmo guardava as coisas, mas quando aquilo tudo ficou em nossas mãos é que a gente teve ideia do volume e ter a ideia de criar essa fundação, porque a gente tinha o problema de salvaguardar essa obra toda, disponibilizar, conservar. Tudo isso era uma responsabilidade que ficou pra gente. E a gente não poderia ser assim, egoisticamente, deixar isso aqui trancado, se deteriorando. Nós tínhamos que criar um instrumento que pudesse dar vazão a todo esse acervo maravilhoso que ele nos deixou. E acervo? Né? Quantos quadros tem? Olha, dentro do acervo da Fundação, a gente está com quase 3.000 quadros, entre o pictórico e o desenho, né? Aí a gente também tem os catálogos, tem os filmes, tem 350 filmes. Temos 8.000 fotografias, porque ele registrava desde o cotidiano como a parte de plástica, né? Então, todo esse acervo, ele teria que passar por 3 processos. O de conservação, o de catalogação e o de digitalização. Disponibilizar isso tudo para que o grande público pudesse ter acesso a todas essas informações. Então, a gente, à medida desses anos todos, a gente foi entrando com projetos através das leis, e fazendo em cada segmento desse, né? Por exemplo, a fotografia. A fotografia ela está conservada, está catalogada. Já estão todas catalogadas? Já estão todas catalogadas. Hoje a Fundação tem 11 anos. 11 anos, tem 11 anos. E, Isabela, ela trabalha em 3 grandes focos, porque desde o início os objetivos que a gente teve como principal foi esses 3, o patrimônio nosso, a nossa agenda cultural, desde o momento em que a gente criou o Museu Assis e criou a Fundação, nós construímos as 2 salas de exposição. Que a Fundação Assis acontece na casa que o teu pai, que o Assis, morava. Sim, sim. Essa casa ele construiu em 1969 e a casa por si só, ela já é um ambiente de arte, porque ele já construiu a casa com uma maneira muito visionária da época. Tanto é que a casa, a parte de baixo, era o ateliê, com materiais de demolição, com pedras que não se usava. Então, arquitetonicamente, ela já é inovadora. E a casa em cima era um flat. Entende? A cozinha junto com a sala, o banheiro maior do que a cozinha, porque ele achava que era camarim, cozinha não se precisava. Mas era inovador. Totalmente inovador, quer dizer, os arquitetos quando vêm aqui, eles visitam tanto o museu como a casa em si, barrote, material de demolição, então tem tudo isso. E o terceiro grande foco seria a arte e educação, que é utilizar o nosso espaço para que venham bastante escolas, intelectuais, artistas, tudo, em um processo de pesquisa, em um processo de oficinas, de releituras. Então a Fundação recebe muita criança. O ano passado a gente teve um projeto muito grande que nós recebemos 1.000 crianças por mês em trabalhos de oficinas aqui. E esse ano a gente está trabalhando na arte e educação externamente. Então vocês vão levar as obras até as escolas? Até as escolas.
Então, e como funciona esse projeto? Esse projeto se chama Plástica na Escola, um projeto bastante premiado, porque também é inovador. Dá acesso às crianças que não têm essa facilidade de vir ao museu. Então, o museu vai à escola, né? Então, a gente instala durante um mês uma sala de museu, com folder, banner, tudo que o museu tem, e transita por essa sala durante o mês todo todas as crianças do colégio. Quer dizer, então, ela tem oportunidade. E a gente deixa permanentemente um arte educador lá, e esse arte educador faz as oficinas com essas crianças. Então, é muito gratificante esse projeto. A gente já está na 12ª edição, já corremos todas as escolas de todos os bairros de Florianópolis, inclusive da Grande Florianópolis, e funciona muito bem, porque as crianças é muito gratificante, porque elas também têm um feedback, elas fazem releituras, elas têm essas obras expostas, né? Agora, essa exposição aqui embaixo, ela é bem diferente, né? Ela tem um diferencial. O que é essa ideia? Sim, a gente sentiu necessidade, assim, porque como a gente recebia muita criança, o grande público, tem a questão das necessidades especiais, né? E aí a gente entrou em contato com a Vanessa Andrade, que é uma estudiosa em questão de deficiência visual e de baixa visão, e a gente fez um projeto em conjunto, que é o projeto de acessibilidade. E é inovador, porque geralmente tem o catálogo em braille, tem a leitura de livros, mas a própria obra em relevo é uma novidade. Você trabalha com os dois sentidos, contato, com a audição. E pode perceber a tela. Então, a gente tem a obra do Assis, que essa exposição é uma exposição muito bonita, da série Arte Poema, que foi uma parceria com o poeta Silveira de Souza, né, o escritor. E nós fizemos a obra em relevo. Também tem o MP3, onde fala sobre o artista, fala sobre a temática, fala sobre de cada obra. De cada obra. Então, e também tem os indicativos físicos, né? Então, essa exposição especificamente, ela é toda voltada para a acessibilidade. E quando fala em série, como era o Assis? Assim, que estilo de pintura ele fazia? Olha, o Assis, ele era uma coisa incrível em termos de criatividade e de produção, né? Então, a gente passava que ele estava produzindo uma coisa, a gente voltava, ele estava produzindo outra. E ele transitava inúmeras temáticas e inúmeras técnicas. A mesma hora que tu tinha, assim, te deparava com a ternura de uma marinha, de um mar, de uma coisa, ele fazia uma obra de bastante valor, de bastante crítica social, uma obra altamente política, né? Ele teve problema por isso? Sim, na época da ditadura ele teve certos problemas, teve exposição fechada, tal, né? Então eram as obras de museu que estão hoje aqui, né? São obras assim que a gente agora expõe e elas são super atuais, né? Então ele já tinha uma visão. A gente acreditava e acredita que o Assis foi uma pessoa muito além do seu tempo. Né? As obras dele, agora que vão ser vistas, nossa, meu Deus, como tinha a visão que ele tinha. Ele não pintava só em telas, né? Ele escolhia outros materiais. Nossa, era incrível. Inclusive, minha mãe, a gente às vezes questionava assim, meu Deus, tu faz coisas belíssimas, coisas assim de valor inestimável, obras fortíssimas, em qualquer suporte. Diz por exemplo. Ele pegava papel bolha, se viu o papel bolha que sobrava da geladeira e comprou, ele já tem obras incríveis em papel bolha. E, inclusive, tem uma das séries, reportando o que estavas falando, as grandes obras dele, ele fez em séries, né? Ele tem os 7 Pecados, as 7 Embalagens, o Assis HQ, que é de história em quadrinho, os 500 anos do Brasil. Então, são séries grandes, são obras de dimensões grandes. Que essas ficavam para ele? Ficavam para ele, são obras realmente de museu, né? É o que a gente está vendo. E, por exemplo, as 7 Embalagens foram todas feitas, são quadros de 2x2, tá? Feitas em caixas de geladeira. Naquela época. E o que a gente se reporta agora? Isso então, ele sustentabilidade. Já era sustentabilidade, quer dizer, então, a gente está transitando por todas as eras, né? Então, ele já era inovador até no suporte. Então, e falando em obras grandes, né, que eu sei que a calçada da Praça 15 tem aquele mosaico de petit pavé, de pedras portuguesas, que ele foi chamado na época para fazer. Né? Sim, e o que mais tem assim na cidade? Em 1967, até o ano passado, para comemorar os 10 anos da fundação, nós fizemos um projeto Por Onde Anda Assis, que era um projeto muito bacana em termos de patrimônio também cultural, porque o Assis, ele era muralista também, né? Então a gente resgatou nesse projeto um roteiro, um circuito turístico em onde tem as obras. Então, começando assim, no aeroporto que tem o painel, o Banco do Brasil tem o painel, o TRE tem um painel, o estacionamento da Bocaiúva, a OAB, também, né? O Colégio Catarinense, a igrejinha da UFSC, as praças que tem o chão em petit pavé, que foram feitas por ele, porque muita gente passa no chão da Praça 15 e não sabe que está pisando em obra de arte.
né? E tapisando, e obras lindas, tudo obras que folclore, né? Tudo representando folclore. E como é que era tu e a tua irmã, 2 filhas, mais a tua mãe, conviverem com ele, assim, cada vez fazendo uma coisa assim inusitada? Era uma grande surpresa todo dia? Como vocês conviviam com isso? Era uma grande surpresa todo dia, só que ele era uma pessoa extremamente presente. Né? Ele era um pai presente, um esposo presente, um artista presente, um funcionário público presente, e apesar dele ter uma mente completamente, sabe, evoluída e fora do seu tempo e sempre buscando cada vez uma coisa nova, a gente nem podia dizer, ai pai, que legal esse quadro, aí ele já passou, já não tá bom, já vou fazer outra coisa. Não esperava para ver. Já esperava. E a história da porta, como foi? A porta é o seguinte, esse ateliê, ele foi construindo no dia a dia, né? Ela era uma porta que era uma divisória para a salinha de vídeo dele, onde ele fazia a produção dos vídeos, dos slides, que ele gostava muito. E nessa porta, ele já naquela época lançou tipo um painel que a gente faz, que os adolescentes adoram, né? Instalações também, né? E ali ele foi botando relógio que não funcionava mais, que acabava a pilha, objetos que ele resgatava, achava plástico. Vamos até essa porta? Vamos te mostrar. Lá. E ela tornou-se o modelo, o símbolo do museu. Nossa, mas tem muita coisa. Essa porta realmente é uma novidade em termos de instalação, né? Já naquele tempo, quando ele construiu a casa, que ela era uma divisória, né? Agora ela é o símbolo do museu, ele foi ao longo desses anos colocando tudo que ele achava com plasticidade ou não, de recordação ou não, ele foi colocando e acrescentando. Coisinhas que ele tinha, que ele gostava. Relógio que acabava a pilha, que ele não queria jogar fora, né? Brinquedos da infância. Eram brinquedos dele? Esse era o brinquedo dele, o barquinho também era o brinquedo dele, ainda de lata, e as medalhinhas. A mãe dele era muito religiosa, né? E essa porta ficou como símbolo do museu porque ela tem uma obra dele e ela significa também toda essa, né, quantidade. Mas essa foi uma das últimas obras dele? Não, essa obra veio desde 1969, foi quando da casa. Foi durante ela era agregando esses anos todos. Então cada ano aparecia mais uma coisa que cada dia de repente tinha uma novidadezinha aqui. Leila, e quando o Assis faleceu, ainda estava produzindo? Tinha alguma obra em execução? Sim, inclusive ele estava fazendo uma série de músicos que a gente acha até que essa obra inacabada que ele deixou no próprio Cavalete, a gente não conseguia, a gente até meio faz uma brincadeira para saber se alguém adivinha o que ia sair, né? Mas ele deixou uma obra inacabada, ele ainda estava produzindo sim. Ele não fazia um projeto antes, não fazia um rabisco, já ia direto para a tela? Direto para a tela. Ali a gente não tem conhecimento de ter feito nenhum esboço, nada disso. Não, ele criava direto na tela, ele era exatamente a criatividade dele, o traço, né? Que é o forte do Assis, ia direto na tela, né? E essa tela está aqui no museu? Tá, a gente fez uma réplica, tirou aqui do museu o ateliê, a cadeira dele, o cavalete, as tintas, e fez uma réplica do ateliê em outro espaço do museu, que aí a gente pode conhecer. Tem um cantinho que era o espaço dele, é o espaço com as dele, coisas. Essa foi a última obra? Essa foi a obra inacabada. Até todo mundo chega aqui, dá um monte de palpite. O que ele estava pintando? O que ele estava pintando. A gente, assim, tem uma certa noção, porque ele estava pintando antes uma série de músicos, sabe? E aí a gente, de repente, achando que estava dando continuidade a essa série, né? Mas cada um fica analisando. Até na obra inacabada tem muitas interpretações. Sem dúvida, né? O que se distingue do Assis é o seu traço. Mas essa aí a gente vai ficar devendo. Ele que vai ter que nos dizer e cada um fazer a sua leitura. E ele era inquieto, né? Sim, o grande mote dele, a grande frase dele é essa. Eu, graças a Deus, nunca encontrei o que busco. O que deu a fã e força para ele continuar produzindo, explodindo nas artes visuais. Até a frase diz muita coisa. Sim, a frase é a própria pessoa, né, dele, o que ele era, a sua inquietude e a sua busca pela arte, pelo que ele queria mostrar para a gente. Leila, obrigada, parabéns pela fundação, pela preservação da obra. Muito obrigada e obrigada por nos receber aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.